Os homens dizem amar a liberdade, mas de posse dela são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. A liberdade dá medo. Os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo dos abismos. Por isso, abandonam o voo e se trancam em gaiolas. Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência das certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Esse é um trecho extraído do livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Vale a pena, um clássico da literatura, mas com uma riqueza de pensamento e de reflexão fabuloso. Então, isso é um convite à nossa reflexão nessa manhã de sábado. É a nossa sessão para chacoalhar o cérebro. Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração de empresas, consultor empresarial, vivi a minha vida toda trabalhando em grandes empresas, prestando serviços nesse ambiente corporativo, sempre lidando com a alta administração, a diretoria, a presidência, a vice-presidência. E estudei a minha vida toda esse universo empresarial. Tive a oportunidade de fazer cursos, participar de conferências, de ler bastante sobre estratégia, planejamento, implantação de projetos, negociação, estudos de viabilidade, enfim. Foi onde eu, vamos dizer assim, onde eu construí a minha carreira, foi no mundo empresarial. E fiz isso com extremo prazer, com zelo e dedicação, para adquirir conhecimento cada vez mais. E aqui eu disponibilizo um pouco essas minhas experiências do universo empresarial desses 30 anos, bem como os 15 anos de investidor na Bolsa, com erros e acertos. Trago tudo isso e coloco aqui nos vídeos deste canal. Recomendo que você maratone todos os vídeos, já são mais de 640 vídeos aqui disponibilizados. É importante que você acesse todos, faça uma viagem no tempo, começamos em julho do ano passado, faça essa viagem no tempo e pouco a pouco vá assistindo os vídeos, porque os conteúdos são muitos e muitas vezes o que eu falo hoje faz sentido para quem assistiu vídeos anteriores, porque a gente vai evoluindo na forma como a gente vai aqui se expressando e trazendo novos conteúdos. Então, para não perder o fio da meada, recomendo maratonar todos os vídeos aqui disponibilizados, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você a mudar o seu mindset, vai fazer você mudar a sua mentalidade, olhar as coisas de uma nova maneira e assim construir novas estratégias e performar melhor seus investimentos. Que o nosso propósito aqui é que de alguma forma a gente possa lhe influenciar para que você tome decisões mais acertadas e construa o caminho que vai te levar à sua independência financeira. Se tudo isso fizer sentido, deixa o like e compartilhe com os amigos. Vamos levar o conteúdo para mais e mais pessoas. Muito bem. Eu começo esse vídeo, esse sábado, é o estudo de caso, né, da Oi, mas eu vou começar fazendo algumas reflexões que envolvem uma outra empresa. Não que eu veja na Oi uma reprodução dessa empresa, mas eu vejo muitas coisas comuns. E aí vale a pena a gente refletir um pouco sobre essa empresa e sempre observando o que a gente pode tirar deste case para as reflexões do nosso estudo de caso sobre a Oi. Eu quero começar o dia de hoje trazendo um pouco as lições de um mega investidor da Bolsa de Valores, que é o Henrique Breda, né? E ele diz o seguinte: o grande erro
é que a maioria das pessoas olha primeiro para o preço da ação e depois conclui se a empresa é boa ou não. Henrique Breda é um mega investidor da Bolsa de Valores brasileira, multimilionário, e ele, há cerca de pouco tempo, em torno aí de 2020, ele fez um post e ele comentou basicamente o seguinte, aí ele discorreu sobre o que ele entende que é a ilusão de muitos investidores que querem ficar ricos rapidamente. E também há uma certa dissonância entre as ações das empresas e seus planos estratégicos e execução, né? No comentário, ele acabou utilizando um relatório administrativo de 2015 do Magazine Luiza como exemplo. Naquele ano, a empresa chegou a marcar uma queda de 94%. E valia, seu valor de mercado era de 200 milhões de reais. Era uma empresa vista como ruim. Muita gente, inclusive, achava que ela estava prestes a quebrar. Isso em 2015. Contudo, o Henrique Breda, ele entendia que o segredo do sucesso que viria a acontecer na história do Magazine Luiza estava ali em 2015. Estava ali em 2015, nos planos internos da empresa. Nos planos internos da empresa, na cultura da organização, na inovação, na transformação, na visão estratégica e na liderança. Estava tudo ali. Só que o mercado não enxerga essas coisas. A grande maioria não enxerga essas coisas. Ele, então, critica quem olha cegamente para o preço da ação da empresa, sem avaliar todo o contexto, todo o restante. E eu digo isso aqui insistentemente e sou incompreendido. Muitas pessoas querem fazer só aquela continha básica de padeiro, quantidade de ações versus preço, e acha que isso é um dogma. Os dogmas fazem algum sentido para a fé, para a religião. São as verdades absolutas. Ninguém discute, né? É fé, é religião, cada um tem a sua. Então cada um tem o seu dogma. Mas pensar em dogmas no mercado financeiro, pensar em dogmas no universo empresarial, beira a estupidez. Não estou querendo ofender ninguém, mas é assim que eu vejo. Os dogmas não caem bem no mundo corporativo. Obviamente também não vão cair bem no mundo financeiro, porque as coisas são ligadas, o mundo corporativo e o mundo financeiro. Mas pessoas ficam muito arraigadas a essas verdades absolutas. É a cegueira que o Breda destaca. As pessoas ficam olhando cegamente para o preço da ação, sem avaliar todo o restante. Isso é cegueira. As pessoas estão cegas. Vamos refletir? Espírito de abertura. Aprendi isso com um grande empresário. Ele me dizia: meu filho, se você não tiver espírito de abertura, você jamais vai fazer uma escuta qualitativa. Jamais vai estar aberto a coisas novas, a coisas que você ainda não conhece, que você ainda não refletiu. E se você fica preso sem ouvir, sem fazer a escuta qualitativa, você não consegue dar um passo à frente. Você fica estagnado. E quem fica estagnado está morto. Essa é a realidade. Aí o Breda continua. Estava tudo lá dentro do Magazine Luiza. Obviamente, como a ação está mais largada do que cachorro sarnento atropelado na rodovia, a maioria das pessoas olha sempre primeiro a ação, o preço, e depois concluem se a empresa é boa
ou não. No caso da Magazine Luiza, concluíam que ela era péssima. Isso ele escreveu em outubro de 2020. Quando as ações do passado, aquela empresa horrorosa que ninguém queria, que todo mundo duvidava, que ninguém entendia, que diziam que ia quebrar, aquela porcaria abandonada na estrada, quando começaram a aparecer os resultados positivos, a narrativa vai mudando. Quando a Magazine Luiza chegou aos bons resultados, as pessoas tenderam a atribuir o sucesso à sorte, a algum evento mágico, ou ao heroísmo de alguém especificamente. O brasileiro adora essa coisa de salvador da pátria. De acordo com o Breda, o grande protagonista é sempre o processo, é o planejamento, é o tempo, é a execução, é o foco, a liderança, o time. Isso é que leva empresas ao sucesso. Ou não, podem também levar ao fracasso. Gente, o conhecimento liberta. A ignorância que vem de ignorar aprisiona. Vamos sair das gaiolas, como diz Dostoiévski. Vamos sair das gaiolas. Voar na imensidão do vazio, isso requer coragem. Isso requer algo novo. Algo novo. Lidar com incertezas. Mas é aí, ao se lançar neste vazio das incertezas, que é possível voar. Não será jamais dentro das gaiolas. Isso é tão óbvio. Por que tanta gente tem dificuldade de entender isso? Fico às vezes me perguntando. Por que tanta gente tem dificuldade de pensar diferente? É impressionante a dificuldade que o ser humano tem, a grande maioria, de pensar diferente. Não é por outra razão que tão somente 5% das pessoas no mundo são milionárias. Porque 95% querem pensar de um mesmo jeito. Na gaiola. Preso às suas verdades absolutas. Na cegueira. Não consegue enxergar um palmo à sua frente. Escolhas. Somos as nossas escolhas. Somos as nossas escolhas. Então, são as nossas decisões hoje que vão determinar o nosso futuro, o nosso amanhã. Essa é a questão. E, retornando ao Breda, quando o Magazine Luiza chegou aos bons resultados, as pessoas chegaram a atribuir o sucesso à sorte, a algum evento mágico, ao heroísmo de alguma pessoa específica, mas o grande protagonista é sempre o processo, o planejamento, a visão de longo prazo, o tempo, o foco, a disciplina, o planejamento, o líder, a equipe. E isso está muito bem estruturado nos estudos de uma outra pessoa que eu cito sempre aqui no canal, que é o Jim Collins, estudioso norte-americano sobre o mundo empresarial. Quer entender de uma empresa? Quer entender a dinâmica de uma empresa? Leia todos, não é um só não, todos os livros do Jim Collins. Feitas para durar, feitas para vencer, vencedoras por opção. Leia todos os livros. Isso é fundamental para a construção de um racional inteligente. Inteligente. Investidor precisa ler. Não gosta de ler? Desculpa, você está liquidado na vida, como pessoa, como profissional e como investidor.
Não há, estamos na era do conhecimento. Não há espaço para pessoas ignorantes. Estamos na era do conhecimento. Zero de chance para os ignorantes. Estão mortos, liquidados, acabados, varridos da história da evolução humana. Era do conhecimento. Só quem tem chance é quem tem a capacidade de acessar o conhecimento no tempo certo, na velocidade certa, e é capaz de transformar este conhecimento em resultados concretos. Essa é a dinâmica da era do conhecimento. O lado bom, a boa notícia, é que depende de cada um de nós, de mais ninguém. Então veja que tudo isso está muito bem estruturado no raciocínio de Jim Collins. Basta estudar. Mas o investidor, ele quer ficar investindo olhando apenas o gráfico. Ou pior, seguindo boatos, ruídos, pseudos especialistas, pessoas que não conquistaram nada na vida, ou seguindo notícias midiáticas, notícias da nossa imprensa, que é extremamente rasa, superficial. Extremamente rasa e superficial. E às vezes atende a interesses ocultos. Então, esse é um grande problema. A crítica do Henrique Breda, ela se estendeu inclusive à cultura do day trade. Ele disse: infelizmente, no zigue-zague dos preços do dia a dia, numa cultura cada vez mais de curto prazo, imediatista, no sonho do day trade perfeito, as pessoas não percebem essas mudanças estruturais que acontecem nas empresas. Estão mais interessadas nos ruídos do que em entender o que realmente está acontecendo dentro de uma empresa. E isso, continua ele, é uma lógica totalmente sem sentido. É uma lógica totalmente sem sentido. Esse imediatismo nos afasta das grandes ondas, das grandes valorizações. O não estudar vai ser um grande problema, porque nos impedirá de entender essas grandes reestruturações que as empresas atravessam e o que elas podem agregar e gerar de potencial de valor para as ações da empresa. A ignorância aprisiona. O imediatismo nos conduz à estupidez. Breda diz para os investidores não alterarem sua narrativa de acordo com os resultados de ações caindo no mercado e tampouco romantizar os resultados de sucesso. Ele disse, no caso do Magalu, já estava tudo lá em 2015. A transformação digital, a multicanalidade, a transformação das lojas em centros de distribuição, Luiza Labs, transformar o site numa grande plataforma digital. Estava tudo lá. Bastava ler os documentos, bastava visitar a empresa, entender, conversar com a liderança, entender o que estava acontecendo. O investidor, o Breda, ele finalizou sua provocação naquela época, em 2020, com uma frase de Oscar Wilde. Hoje em dia, conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. Hoje em dia, conhecemos o preço de tudo
e o valor de nada. O preço pode fazer com que o investidor, que somente olha para ele, ignore, desconheça, não perceba o potencial de valor da empresa, porque ele está olhando só o preço. Então, hoje em dia, conhecemos o preço de tudo, disse o Oscar Wilde, e o valor de nada. Abrindo aqui um parêntese, isso faz tão sentido para mim quando eu olho os preços das empresas de fibra que fizeram IPO recentemente e que estão por fazer, versus o preço das ações da Oi. Total sentido o que o Breda está falando, total sentido a frase do Oscar Wilde. Conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. Que só mentes despreparadas, largadas à cegueira, não conseguem enxergar a diferença do valor destas pequeníssimas empresas e da Infraco, a empresa de fibra da Oi, que ela tem 42%, 42,1%. Ignore, diz Breda, o exemplo específico da Magazine Luiza. Não se prenda ao nome. Existem várias outras empresas que já passaram pela mesma dissonância e que continuam passando pela mesma dissonância entre planos internos e performance da ação. E é isso que o investidor deveria estar procurando entender. Reflitam, despertem, se permita entender algo novo. A decisão de ficar na gaiola ou se lançar no vazio da imensidão e voar é única e exclusivamente sua. Deixe o like, compartilhe, reflita. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.